Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Está começando mais um Consciência Pet. Esse programa que vai trazer para você e para o teu pet filho informação. Informação diferente do que você já recebeu, informação sobre espiritualidade, informação de como você vai modular suas emoções para ajudar o teu pet, porque tudo que a gente sente, tudo que a gente está passando, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o teu pet também sente e acaba absorvendo no campo dele. O teu pet filho querido, por amor a você e achar que a gente assim é apenas o máximo, que a gente está perfeita, que a gente está naquela frequência que pode não ser muito boa, porque a gente gosta, igualzinho nossa mente, o nosso pet também pensa. A gente está naquela situação e aquilo não acaba e você fica naquela emoção, naquele sentimento tanto tempo que ele entende que aquilo lá deve ser muito bom. E aí ele acaba modulando o campo dele. Porque todos nós, não importa a espécie que seja, nós temos dentro de nós um aparelho realizador. Não é uma máquina que realiza, não é uma coisa assim, eu tenho que fazer. Simplesmente o nosso corpo mental avalia a sua média de emoções e sentimentos. Tudo que você continua pondo a sua emoção, o seu sentimento, a sua alegria ou a sua tristeza, ele entende que você gosta muito e aí ele pode criar mais disso para você, tanto à sua volta como dentro de você. Então o teu pet está incluso nisso aí e acaba dando ruim, gente. Acaba dando muito ruim. É o quadro que a gente vê que está acontecendo agora, né? Cada vez mais doenças estranhas, doenças que são próprias dos humanos, problemas emocionais que deveriam ser só da gente, mas não está acontecendo, e eles acabam ou simplesmente por evolução, trazendo para o campo deles e deixando você sem aquela possibilidade de doença limitante, ou simplesmente ele fala, nossa, ela deve gostar muito, deve ser certo, eu vou modular o meu campo conforme isso, e acaba aparecendo a mesma coisa. Então, gente, se o teu pet vai copiar alguma coisa assim, bárbara, que seja de coisa boa, de alegria, de felicidade, de saúde, tanto física quanto emocional. E o que mais acontece não é isso, porque a gente se demora demais em todos os sentimentos e emoções. E hoje, gente, a gente tem muita coisa. Eu falo que o Brasil é uma terra abençoada de medicações quânticas, de formas terapêuticas. A medicina vibracional no Brasil está a, centenas de quilômetros à frente de qualquer outro país. E a gente não dá valor porque em qualquer farmácia você encontra as linhas de florais, as linhas de frequenciais quânticos, como a gente chama, que é uma gama muito grande de produtos, tem em qualquer lugar. Você pode comprar na internet. E quando eu vejo que meus pacientes que são do exterior, para a gente mandar, além de ser um custo alto, corre o risco de não passar na alfândega porque eles não sabem nem o que é isso. E a gente tem na esquina. A gente vai lá na farmácia, a gente sempre vai ter. Então aproveita que você está nesse país abençoado, que você consegue comprar num baixo custo um frequencial quântico. E hoje eu vou te trazer uma modalidade de tratamento muito mais facinha ainda, muito mais tranquila ainda, que é a cromoterapia. A pessoa fala, mas eu já ouvi falar de cromo. É aquelas luzinhas que ficam trocando a luz sem parar. Não, aquilo lá é feito de iluminação, para tornar o ambiente, colorido. A cromoterapia se baseia no que a gente já tem de frequências. Então, existe um padrão de campo áurico para a gente, como existe para os nossos pets. E cada ponto de energia da gente, que é chamado chakra, eles também têm uma cor. Mas como é que eu sei que isso existe? Isso vem de longe, gente. Isso vem lá longe da Índia, que foram, inclusive, todos eles têm nome em indiano, hindu, porque foi lá que eles conseguiram ter a evidência e perceber que a gente tem pontos de energia grandes no nosso corpo que trocam energia com o exterior.
E quando a gente não está muito grande coisa, quando a gente não está, sabe, nos melhores dias da gente, esses pontos de energia, eles ficam com a cor diferente, eles ficam com a energia diferente, com o giro, a rotação deles, porque é um centro de energia que gira. Se a gente introduz a cor, tende a modular, mas não é só isso. Porque em casa você não vai saber o nome do chakra, se é Muladhara, se é Svadhisthana, não vai saber nada disso. O que você vai sentir? Ai, não sei, eu estou desanimada, ou então uma dor de estômago, está me doendo as costas. É isso que a gente tem em casa. Se você já tem mais conhecimento, você já estudou a bioenergética, maravilhoso. Mas a maioria das pessoas quer arranjar uma forma de se curar, senão, né? A gente está aqui para isso de uma forma gostosa, de uma forma simples. E as lâmpadas de cromoterapia você encontra em qualquer material de construção. Ah, eu quero uma lâmpada colorida, ou então uma lâmpada de cromoterapia. Inclusive vem com controle remoto, você não tem que ficar lá indo mudar de cor a cor. Tem controle remoto, você põe no teto, ou você põe no seu abajur, vê como é que é melhor para você fazer. E aí sim, eu vou te dar uma noção de como usar as cores mais simples. Existem as cores básicas, existem cores que são estimulantes, existem cores que são depressoras, são harmonizantes. Isso, coisa bem simples. Quando você compra a lâmpada de cromo, vem diversas tonalidades de cores, porque é exatamente isso. Você tem que sentir o que de verdade aquela cor é legal para você. Tem cores, por exemplo, que até pode ser que servissem para mim, mas eu não gosto. Mas tem cores que eu falo, gente, que delícia isso. E é isso que você vai perceber. Ai, mas eu uso todas as cores todo dia? Não. Você vai sentir, como eu estava falando para você, como é que você tá? Tá desanimado? Tá irritado? Tá nervoso? Como é que tá o seu pet filho? Tá muito agitado? Tá fazendo coisas que não é do habitual dele, ou ele já é super agitado e vocês são agitados em casa? Como que é para vocês aí na casa de vocês a tônica? E principalmente começa a ver se vocês estão lidando bem com isso, sabe? Porque não é porque você nasceu assim ou porque é de uma determinada raça o teu pet que tem que ser assim. Não existe isso. Existe harmonia, existe bem-estar. E as cores são absorvidas por esses centros de energia que eu falei e são distribuídas naquela região. Então vamos supor, nessa região aqui, ó, um pouquinho acima do meu umbigo, abaixo do estômago, existe um chakra chamado plexo solar. A cor dele é amarelo, mas aquele amarelo vivo, brilhante. Não é um amarelo gema, é um amarelo bem vivo. Quando, por exemplo, vamos supor que você está com um problema no fígado, você está com um problema de estômago, você está com um problema de vesícula biliar, às vezes até envolve seu baço ou seu pâncreas. É essa região do plexo solar que está acontecendo alguma coisa. Portanto, se todo mundo tivesse evidência, você ia perceber que a cor não está legal e não está girando legal. Mas a gente, que não é todo mundo que tem evidência, né? O que a gente usa? A gente usa pêndulo. O pêndulo você não precisa de muita coisa, nem precisa nem comprar. Se você tiver um anel bem pesado e pendurar um fio, aquilo já se torna um pêndulo. E se você põe segurando quietinho na frente de cada chakra, eles vão contar se estão girando anti-horário porque está fora do prumo ou se estão girando horário, estão dentro do prumo. É só isso. E nem isso você precisa. Só o fato de você entender que, não, estou tão cansada. Vai ver que é por causa do fim do ano, ou porque eu tive um problema, ou porque isso... Não importa o problema que seja. Com certeza, no teu campo está faltando aquela cor. Teoricamente, todos nós teríamos acesso a todas as cores, porque todas pertencem aos raios solares. A gama de cores que tem nos raios solares é uma coisa fantástica. Mas nem sempre a gente está exposta ao sol, nem sempre a gente está num lugar que não tenha poluição, nem sempre a gente para
aquela meia hora e fica quietinha, com a mente vazia. Então, não é simplesmente, vou tomar sol, vou ficar quieto. Se de verdade você se permite que aqueles raios entrem pelos seus centros de energia, se distribuam pelos seus corpos, isso aqui já seria, não precisaria uma lâmpada, não precisaria nada. E como é que eu sei isso? Por causa dos gatos. Eu sempre via eles deitados no sol, às vezes de um lado, às vezes do outro, às vezes de barriguinha para cima. Os cachorros não é a mesma coisa, mas os gatos. E aí eu fui perguntar para eles, eu falei, você sabe por que tem que virar? Quando é que horas que vira? Na verdade, eles não ficam de barriga para cima o tempo inteiro, porque não tem conformação anatômica que nem a gente que dá para ficar deitado, né? E o que eles acontecem? Eles vão virando para aqueles raios solares atingirem o máximo de energia dentro deles, recalibrando as energias dele, facilitando ele limpar as energias da nossa casa e às vezes até da gente. Então, os gatos, eles têm plena noção que eles estão intencionalmente tomando sol para recarregar as baterias e eles permitem que aquelas cores do sol, que são espectros que não são visíveis, mas todas existem, entrem nos corpos dele e vão começando a recalibrar os corpos para ele continuar seguindo a vidinha dele. Hoje em dia, a gente tem muito mais problemas de saúde nos gatos, mas infinitamente mais problemas por conta de morar em apartamento, não entrar em contato com o chão, não tomar sol em contato com o chão. Só tomar o sol, eles me contam que é bom, mas tomar o sol deitado no chão, aí é outra ideia. E eu sei disso porque eu tenho gerações e gerações de gatos. Hoje mesmo eu tenho muitos gatos na minha casa e uma delas é a minha madame, está com 17 anos. E a primeira coisa que ela me pede em dia de sol, olha isso, para sair, porque eu tenho uma varanda fora da minha sala e depois vem os jardins, né? E ela sabe exatamente a direção do sol. O nascente na minha casa vem pelo lado da minha casa. O nascente vem descendo e ela se deita exatamente ali para pegar todos os raios de sol. Conforme vai passando as horas, ela muda de lugar. Como que ela sabe disso? E não é só instinto, isso aí é a inteligência emocional que tem nos gatos. Então, olha a inteligência que existe nisso, a possibilidade de cura que existe nessas cores. E como que você vai fazer para usar? Como é que você faz? Onde você põe? Que ambiente você põe? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um tipo de lâmpada. Existem diversos tipos. Isso aqui, inclusive, eu comprei fora, mas as que tem no Brasil são muito parecidas. Então, o que você vai comprar é uma lâmpada, essa aqui de encaixar na parede, mas tem as que são com soquete. Essa aqui, inclusive, nem precisa pôr na energia elétrica, porque tem pilha aqui dentro. E vem um controle remoto e você vai ver que tem todas as cores e tem todas as tonalidades. E aí você pode usar as tonalidades todas. Tá bom? Então, simples assim, você compra, vem um negocinho assim, muito parecido com esse que vem no material de construção e você pode usar tranquilamente, entendeu? Simples assim. A durabilidade dessas lâmpadas são muito maiores agora. Eu me lembro que há, sei lá, mais de 20 anos atrás, a primeira lâmpada que eu comprei, porque eu tenho no meu espaço sessões de cromo, né? Eu tive que importar e a lâmpada pesava quase 1 quilo e era um trocinho desse tamanho. Eu nem sei como é que era feito. Hoje em dia não. É igual essas lâmpadas comuns que a gente tem levinhas, né? Lâmpada branca que a gente fala, mas já tem todas as cores. E as cores são iguais, viu? Não vi diferença porque não depende depende que você entenda que emissão que é aquela que vai entrando no seu corpo e vai te curando, vai harmonizando aquela região em que as vísceras não estão assim muito boas, entendeu? Então veja só, existem cores que são cores estimulantes. Então, por exemplo, uma pessoa que está com dor, tá? E está agitada, você não vai usar o vermelho, porque o vermelho vai deixar ela mais agitada e possivelmente vai aumentar a dor. Então, como é que a gente vai usar? A gente vai usar as cores que são equilibrantes e as que são antiálgicas, que eu já vou contar para você, fica aí que eu já vou contar para você, não se preocupa não. Então, eu tenho
O vermelho, o laranja e o amarelo são cores estimulantes, mas não que eu vou ficar agitada. O vermelho, sim, você vai ficar agitada, você vai ter a pressão aumentada, porque a frequência dele informa para o chakra, que é o chakra da raiz, que aquilo tem que dar um up geral. E de repente você não tem estrutura para receber esse monte de energia. O que a gente faz? Então, se eu tenho 3 cores no mínimo que são estimulantes, a próxima é o laranja. Aí o laranja já é mais legal, ele consegue equilibrar, estimular você sem fazer essa revolta no corpo. E o laranja, principalmente para os felinos, é assim, é a cor da cura para eles. A gente sabe que é o verde, mas para o felino, para qualquer felino, é o laranja. É um espectro de luz que faz parte da origem espiritual deles. E quando você usa o laranja, que vamos supor que eu estou com aquelas lanternas de cromo que existem, você vai fazendo, ele vai acompanhando a luz assim com os olhos, até a hora que ele relaxa, para ver como aquilo é gostoso, como aquilo entra no corpinho dele. Então, se você quer dar uma melhorada no humor, a pessoa está muito para baixo, sei lá, desanimada, mas você não sabe se a pressão dela está boa, você não sabe como é que tá, você põe o laranja, que existe aqui na lâmpada de cromo, aqui ó, cor de laranja, tá? O amarelo eu uso quando eu quero meditar. O amarelo tem a frequência e a cor da nossa glândula pineal, que faz a conexão com o Criador. E isso sim te traz uma exaltação, mas ela não te agita, porque você vai estar conectado com a fonte. Então, o amarelo tem uma frequência de luz que poderia até se pensar que é tranquilizante. Não, ela conecta você com a nossa fonte criadora. Aí é diferente. Existem as cores calmantes, mas calmante mesmo, que você vai assim, me deu até um troço. Eu gosto demais do azul, mas eu adoro o índico. E os cães adoram o índico. Então, vem também nas lâmpadas de cromo, vem o índico, que é aquele azulão. É quase um azul royal, entendeu? E eles adoram aquela cor, você vê que aquilo restaura o campo. Mesmo que ela seja específica de um chakra, aquilo restaura o campo inteiro, porque é distribuída aquela energia, tá? E a única cor assim que eu posso dizer que de verdade equilibra são os tons de verde. Aí você vê se você se dá bem com verde folha, com verde clarinha, com verde escuro, tá? Vai vendo como que você sente em você, como é que seu pet fica receptivo àquela cor quando você coloca. Então, a única cor de verdade que eu sinto que é equilibrante é o verde. Embora a gente saiba que o rosa também equilibra porque é uma frequência do amor, mas como o verde não tem. Por exemplo, existem pedras, como a turmalina melancia, que dentro da pedra uma parte é rosa e uma parte é verde. Quer dizer, o Criador não se preocupou em omitir nada da gente, tá tudo na natureza, tá? Olha, o laranja, ele é ótimo quando você tem um choque emocional. Quando sabe você está meio derrubado porque tomou um sustão, ou aconteceu alguma coisa, ou até um falecimento de alguém, use o laranja. Mas não é para você pôr a cor laranja e deixar lá, hein? Tem tempo certo para usar isso, porque é um tratamento, tá? Então, o laranja é muito legal quando tem trauma emocional. O cansaço vem de um trauma, não é de uma coisa que você, sei lá, o trabalho está cansativo, excesso de alguma coisa. É só mesmo quando você, sabe, aquilo que você está acabado por conta de um processo emocional, cor de laranja. O amarelo é, como eu falo, é a cor que reconecta. É a cor mais alegre do sistema de cores. É aquela cor que traz vida para você. É a cor que te conecta com a fonte de tudo que é. Então, se você quiser e pode associar, que eu já vou passar uma sequência para vocês, vai ser muito legal. Então, rapidinho, o verde é a cor da cura. É aquele que você vai direcionar, você pode direcionar para todos os centros de energia ou para aquela parte do seu corpo que não está muito boa, tá? Sempre. O rosa, como eu falei para vocês, é a frequência do amor incondicional dos nossos anjos e arcanjos, dos nossos ascensionados. Então, quando a pessoa está muito endurecida consigo própria ou em relação a uma ideia, alguma coisa, a gente coloca
O rosa, quando quer amolecer alguma pessoa, quando quer que ela entre na compreensão e saia do endurecimento. Então, todo amor amolece, né? O azul é a calma. Dependendo do tom de azul, ele pode deprimir. Então, você não pode usar em pessoas que já estão depressivas ou que não estão bem, que estão meio bad naquele dia, você não pode usar azul. Mas você pode usar o índigo. Por exemplo, o índigo tem condição de estimular, quase como o vermelho, que você tem que tomar muito cuidado para usar, porque a gente vai usar em perda de sangue, em anemias profundas, em depressão total do sistema. E o índigo não, ele tem diversas frequências que ele traz você para cima e teu pet também. Faça uma experiência de usar nos seus cães. É uma maravilha, vocês nem imaginam. E eu falo que é o meu xodó, são os tons de violeta. Tudo que você vê, que você trata e não anda, e aquilo fica indo e voltando, e parece que aquilo não cura, que aquela situação não anda, seja no teu corpo, no teu pet filho, na sua casa, é o violeta. Então, se você tiver uma lampidinha dessa em casa, não precisa ter ninguém em casa, aí sim, o dia que você for sair de casa, você põe o violeta e deixa umas 2, 3 horas, o violeta limpando a tua casa. Imagina que ele entra nas paredes, no teto, no chão, nos teus móveis, nos travesseiros, nos colchões, nas roupas. Imagine aquela luz violeta limpando a tua casa. Você vai ver a diferença. Então, vai aqui para vocês uma sugestão de tratamento. Tá, eu vou comprar a lâmpada, que é super baratinha, viu, gente? Lá no material de construção. Ai, mas está tudo bem em casa. E ótimo, então o que você faz? Você usa as cores que vão te manter no equilíbrio. Então você começa a sua sequência 5 minutos de azul. Precisa ser o índico só se você sentir no coração que precisa de muito up, tá? Você põe 5 minutos do azul, 5 minutos do verde, 5 minutos do amarelo e 5 minutos do violeta. E aí, você tá lá no violeta, só que as cores você vai usando e volta usando. Então, se você começou do azul, depois o verde, o amarelo e o violeta, que também é 5 minutos, aí você volta para o amarelo mais 5 minutos, você volta para o verde mais 5 minutos e você volta para o azul, que foi a primeira cor, mais 5 minutos. Então, você faz a conta mais ou menos meia hora, tá? Dá para fazer isso até menos, imagina, até menos você consegue fazer. Isso todos os dias e pode fazer de maneira profilática, viu? Porque a cor violeta pode, inclusive, destruir vírus. Ela consegue. O verde também reestabiliza de um jeito o corpo que ele fica com a imunidade em ordem. O azul tira as mágoas, as tristezas, aquele inconformismo, aquela indignação. E o amarelo te reconecta com a fonte, com o nosso Criador, com as energias da onde a gente veio, e a gente recalibra o nosso corpo, a gente recalibra o nosso DNA com o DNA do Criador, porque a gente é uma parte do Criador. Vocês entenderam? E é muito legal de você ver como os nossos pet filhos reagem. Eles reagem super bem às luzes, eles reagem super bem à presença dessa energia curadora. Muitas vezes você fala assim, mas sei lá, eu não tenho tempo. A gente tem desculpas, eu também tenho, não vou falar que não, gente. Meia hora do seu dia, que seja à noite. Então, essa sequência que eu passei para vocês é muito gostosa, é muito equilibrante, é muito restabelecedora de energias. E você pode fazer o seguinte, compra uma garrafa, não precisa ser azul, nem verde, nem amarela. Porque tem que pôr celofane. Não, você liga a sua lâmpada naquela garrafa meia hora. E depois você vai tomando daquela água. Não serve, gente, aquele galão de plástico que a gente tem, que é água comprada, não serve. Você tem que sempre ter o vidro. Porque o vidro ele não vai interpor a presença das frequências. O plástico é um isolante. Então, tudo que você usar de plástico e tentar fazer cromo, ele pode isolar. Mesmo o material que é feito essas lâmpadas já é diferente, de forma que ele não seja um isolante dessas frequências. Que ele consiga de verdade chegar em você, chegar no teu pet e fazer a diferença, tá? Então, o legal
é de você usar, por exemplo, no meu espaço, como a gente ainda tem eu tenho um atendimento em medicina vibracional, mas eu também faço ozonioterapia, às vezes a gente faz ozônio no soro. E como que eu faço muitas vezes? Eu faço a cromoterapia inteira. Vamos supor de amarelo, de laranja, principalmente laranja eu uso muito, eu ponho no soro enquanto o nosso pet está tomando aquele soro, ou reidratante, ou desintoxicante. E você pode fazer com a água que você bebe, você pode fazer isso com o travesseiro que você dorme, nas suas roupas. Então você pode pôr no seu quarto, sai do quarto e deixa ligado meia hora. Uma das cores, ou você pode também ajustar o aparelho para ele fazer a sequência que você quer. Então, pra gente, são 5 minutos de cada cor que eu sugeri para vocês. Tem outros tratamentos? Claro que tem, mas o que eu estou passando para vocês é o reequilibrante, que todo mundo está cansado, estressado, é o reequilibrante. Ele vai trazer harmonia para você, harmonia para a tua casa, harmonia para o teu pet filho. E é isso que a gente quer, né? Então, compra a lâmpada. Eu não tenho nem como sugerir marca nem nada, porque eu sei que tem agora em todo lugar, é muito baratinho. Você compra da internet, né? Você vai usar nessa sequência azul, verde, amarelo e violeta. E aí vocês vão me contar que maravilha que é. Gente, se vocês quiserem marcar uma consulta comigo, eu tenho agenda para fim de janeiro. Tá? Eu sei que vocês ficam até bravos comigo, porque eu queria marcar. Mas eu tenho horários, quando existe grande emergência, a gente atende. Tem sim, eu tenho sempre de reserva 3 horários dentro de um mês para quando houver caso de emergência. O telefone é 94015 1310. Manda mensagem para esse número que a Débora, minha assistente, vai marcar horário para você com certeza. Gente, os vídeos do Consciência Pet estão disponíveis no canal da Astral TV, estão disponíveis, inclusive vou disponibilizar nos meus canais. Eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, é facinho de encontrar. Eu tenho live todas as sextas-feiras, também com canalização. E a cada 15 dias eu estou aqui com o queridíssimo Edu, que abriu esse espaço fantástico para os nossos pets. É uma inteligência incrível essa criatura, porque pouca gente acredita que se pode falar neste nível de energia para os nossos pets. Então, aqui na Astral TV, a gente tem as nossas lives, tem os programas diretos com o Edu Scarfon e também a gente faz captação. Então, vai aparecer aqui na tela, já o número de WhatsApp, que você pode mandar sua foto aqui para a Astral TV, para quando a gente for fazer o programa, fazer a canalização do problema do seu pet, ou se ele já partiu, a gente faz a canalização também. Gente, muito obrigada mesmo. Espero que vocês usem todo esse material de cromoterapia. Beijo grande no coração.